Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos para uma aulinha de estrutura e formação de palavras. Sou a professora Patrícia, né? E hoje nós vamos falar especificamente, né, de como as palavras se estruturam, cada elementozinho, né, que forma uma palavra, o que nós chamamos aí, né, dos morfemas. Então, nós vamos começar, né, a trabalhar essa parte estrutural de palavra por palavra, não no sentido, né, dentro de um contexto, de uma frase de enunciado, mas como a palavra em si se forma. Então, inicialmente, eu trouxe aqui para vocês, né, por exemplo, escola, escolar, escolarização, escolarizar e subescolarização. Nós observamos que tem uma partezinha nessas palavras, um trechozinho dessas palavras, que não varia. Então, em todas elas, manteve-se, que é o SCOL, né? O ESCOL. Em todas essas palavras, essa parte fixa manteve-se. Essa parte fixa aí da palavra, que é a base, né, da formação da palavra, ela não varia, que é o radical. Essas outras partes variáveis, como de escola, o a, escolar, o ar, escolarização, o arização, escolarizar, o arizar, subescolarização, tanto o arização quanto o sub, né? São termos que são acrescidos, né? Para fazer com que a palavra varie. Então, aqui nós temos, né? A parte de prefixos, sufixos, que são os afixos. Nós vamos estudar nessa nossa aula de hoje. Então, nós temos aqui, né? Então, quando a gente compara essas palavras aqui selecionadas, nós podemos entender, né, a existência de diferentes elementos formadores. Cada elemento desse tem um nome, né, e tem uma função. Então, é uma unidade de significação, unidade mínima de significação da palavra. E cada unidade mínima de significação da palavra recebe um nome, né? Então, aqui, esse elemento significativo que compõe ali a palavra, ele é chamado de morfema. Nós vamos estudar os morfemas da língua portuguesa. Então, vamos começar. Então, né, dentro da estrutura de formação de palavras, os morfemas, né, o primeiro que nós teremos aqui, que é a base da palavra, é o radical. Então, um radical é aquela parte invariável, né? Como nós vimos lá no exemplo anterior, o escol ali, ó, manteve-se em todas as palavras. Então, essa parte invariável, ela é chamada de radical. Esse morfema é chamado de radical. Então, é a parte, né, responsável da palavra ali, responsável, né, pela sua significação principal. Então, aluno, aluna, alunado. Então, observe que a parte aluno manteve, só fez alteração no restante, né? Então, esse é o radical, a base, né, de significação da palavra. O que nós acrescentamos antes ou depois desse radical é chamado de afixos. São os afixos. Os afixos, nós temos ali a divisão entre prefixos e sufixos. Pré, que vem antes, né? Prefixo, que vem antes do radical. E os sufixos, aqueles que vêm depois do radical. Então, nós temos aí, por exemplo, né, em subescolarização, o sub é um prefixo, arização, um sufixo. Então, o que na junção, né, desses elementos, desses morfemas aí, nós conseguimos formar a palavra subescolarização. Então, radical é a parte, né, que mantém, a parte que dá sentido, significação básica da palavra. Agora, o prefixo e o sufixo, ele faz essa alteração, né? Então, aqui, ó, observe o que diz. Prefixo e sufixo, além de operar mudança da classe gramatical, porque eles podem fazer isso, né? São capazes de introduzir modificações de significado no radical, a que são acrescentados. Então, eu tenho a palavra, por exemplo, feliz, se eu acrescento o prefixo i, infeliz, é o contrário, né? Então, se eu já coloco feliz, né? Já eu faço alteração ali, felicidade, então eu já tenho ali, né, uma outra classe. Então, eu coloco o acréscimo do sufixo. Então, essa é a parte, né, que varia. O radical é a parte fixa, e essas alterações de prefixo e sufixo, que são os afixos,
que modifica o sentido principal, o sentido ali, né, a base do radical, que é o radical. Então, vamos para as desinências, né? As desinências, então, quando a gente tem aqui, vamos começar, tem tanto as desinências verbais quanto as desinências nominais. Então, as desinências, né, quando se trata de verbo, por exemplo, o verbo amar, eu tenho ali, por exemplo, né, amava, amavas, amava, amávamos, amáveis, amava. Então, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Observe que o am, ele mantém. Então, essa parte que mantém no verbo, essa parte fixa que não altera, é o radical. Agora, observe que essas desinências, né, essa partezinha aí depois do verbo que foi acrescida, né, depois do radical, quer dizer, formando aí a conjugação, as flexões do verbo, ele foi flexionando, nós observamos que consigo entender que se o verbo está no singular ou no plural, se está na primeira, na segunda, terceira pessoa do discurso, se a gente consegue perceber isso no tempo, se está no presente, no passado, no futuro, se o modo indicativo, subjuntivo. Então, essas desinências, elas vão, né, nortear para mim essas mudanças, né, essas flexões. Então, eu tenho aí, amava, eu consigo entender que é o eu, né? Então, eu consigo entender que é a primeira pessoa do singular. Eu amava. Então, eu consigo entender que esse verbo está no passado. De qual modo? Do modo indicativo. Então, aqui, pela desinência ava ali, eu já consigo, né, compreender, consigo concluir. Amávamos. Eu consigo compreender que esse verbo está na primeira pessoa do plural, né? Então, esse campo de significação indicado pelas desinências, né? Eles indicam as flexões das palavras. Essa é a função, né, dos morfemas. Então, quando eu tenho morfemas, né, que fazem essa alteração, eu vou criando campos de significação para as minhas palavras, para os meus radicais. Então, sempre, né, esses morfemas aí, essas desinências, né, que surgem no final da palavra, sendo eles variáveis, recebem o nome de desinências. Então, os morfemas que surgem, né, no final da palavra, que fazem essas variações, são chamados de desinências. Então, nós temos as desinências nominais e nós temos as desinências verbais. Aqui a gente viu primeiramente um exemplo de desinência verbal. Por exemplo, se eu digo menino e menina, garoto, garota, observe que o O e o A, nesse contexto, eles fazem papel de indicar se está no feminino ou no masculino esse substantivo. Garotos, garotas, o O e o A continuam indicando que a palavra está no feminino ou no masculino, e o S vai indicar que essas palavras estão no plural. Então, nesse caso aqui, eu consigo observar a variação de número, singular e plural, e de gênero, masculino e feminino. Então, é claro que nós temos, né, outras desinências que fazem uma alteração, não só o S que vai indicar, né? Por exemplo, aqui como ele coloca mar, mares, né? Já nós temos o ES aí indicando o plural. Então, algumas palavras, né, fazem uma variação diferente, mas sempre são chamados de desinência, essa parte que altera na palavra, né, pós-radical. As desinências verbais, como nós vimos ali na parte, né, acima, elas vão indicar a variação, né? Nós temos as desinências modo temporais e números pessoais, que vão indicar, então, modo e tempo, número e pessoa. Então, elas mostram, né, concomitantemente modo e tempo, número e pessoa. Então, nesse sentido, vamos continuar nossa análise aqui. Por exemplo, cantávamos, cantáveis, né? Cante é o radical da palavra, a parte invariável, que é a base de significação. O A é o que a gente chama de vogal temática, né? Que vai indicar o tema. O tema é a junção do radical, mas a vogal temática. Essa vogal temática, ela vai me indicar qual conjugação o verbo pertence. Primeira conjugação, que é os verbos terminados em ar. Segunda conjugação em er. Terceira, né? O your, também a segunda, né? Er, your. E a terceira em ir. Então, aqui eu tenho uma vogal temática que me indica a qual conjugação pertence. Cantava, o vá é uma desinência que me indica que esse verbo está, né, no passado, no pretérito imperfeito, do modo indicativo.
Cantávamos, o mos aqui indica que esse verbo está na primeira pessoa do plural. Então, observe cada partezinha da palavra aqui, ó, é um morfema e a gente consegue observar, né, o campo de sentido, como que cada partezinha demonstra um sentido, uma significação. Cantasseis, novamente o cante radical, o a vogal temática, canta, que se juntar o radical uma vogal temática, eu tenho o tema da palavra, do verbo aqui. Cantasse, olha aqui, ó, cantasse, já indica, ó, que o meu verbo está no subjuntivo, né? Então, ele indica que esse verbo está no pretérito imperfeito subjuntivo. Cantasseis, aqui o is aqui, ó, me indica que esse verbo está na segunda pessoa do plural. Então, aqui a gente consegue perceber claramente que a palavra era composta, né, por vários morfemas, formando ali um campo de significação. Seguindo aqui o nosso estudo, nós vamos então entender o que é uma vogal temática, né, para formar o tema. Vogal temática nada mais é, né, do que o que temos aqui entre o radical, né, que é o radical, por exemplo, em canta aqui, ó, em cantar, nós temos o radical cante, né, o a, que indica essa vogal temática, que vai me indicar em qual conjugação esse verbo tem, juntos aí que vão formar o meu tema, canta, e que se eu acrescentar o R aí, vai me indicar, né, cantar, qual conjugação pertence. Então, vamos lá. Liga o radical às desinências, né? Então, se eu tenho ali, por exemplo, cantamos, cantássemos, nós vimos que essa é a função da vogal temática, além de me indicar, né, qual a conjugação verbo pertence. Então, ele vai ligar o radical às desinências verbais. Lembrando que, novamente, né, a junção do radical mais da vogal temática forma o tema. Vestir, tá? Então, veste, tá? Tem até o T, o radical, e o vogal temática, o R indicando que esse verbo está em conjugado, não está no infinitivo, né? Então, vamos aqui agora, então, para as vogais temáticas nominais, né? Que é o A, o E, o O. Então, quando átonas finais, ou seja, quando não tem um som forte, né? Mesa, artista, busca, perda, escola, triste, base, combate, ó. Se eu colocar aqui, ó, né? Tristeza, baseado, combateu. Então, eu tenho um radical, essas vogais temáticas, e depois disso eu acrescento as desinências, né? Que vão indicar aqui as variações da palavra, né? Então, aqui, ó, o que diz, né? Não poderíamos pensar que essas terminações são identificadoras de gênero, porque não são, né? Não existe a mesa, ou mesa mesmo, né? Não tem essa indicação, né? Então, aqui não sofre nessa flexão, porque não é essa a ideia, elas não estão indicando aqui gênero, mas sim, né, estão fazendo esse papel de ligar o radical às suas desinências aqui, que vai fazer essa alteração de sentido. Então, aqui, por exemplo, né, escolas, perdas, que está indicando aqui o S, sentido de plural, né? Então, diferentemente, ó, os nomes terminados em tônicas não tem vogal temática, tá vendo aqui, né? Que a última sílaba é mais forte, então nesse caso não tem vogal temática. Então, vogais temáticas só A, E e O em sílabas átonas, né? Terminando a palavra quando a sílaba for átona. Agora, as vogais temáticas verbais é A, E e I, né? Esses três grupos básicos aqui, né? Que vão indicar, né, o a se o verbo da primeira conjugação, o er da segunda e o ir da terceira, né? E nós temos aí aquela exceçãozinha lá, né, do verbo pôr, repor, recompor, que antigamente era poer, decompoer, né, que cai lá na segunda conjugação. Hoje, né, te perdeu esse e, fica somente, né, o o, manteve-se como segunda conjugação. Então, nós temos aqui o estudo das vogais temáticas. Então, a vogal temática, ela serve para ligar, né, fazer essa junção entre o radical e as desinências, seja verbais ou nominais. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, governava, governe o radical,
a vogal temática. E o vá aqui, ó, eu tenho a minha desinência. Então, nesse caso aqui, do mesmo jeito, ó, atacava, ataque radical, o a, vogal temática e o vá desinência. Aqui da segunda conjugação, então, todos da primeira conjugação a. Então, governar, atacar, realizar. Todos os verbos, né, no ar, primeira conjugação. Segunda conjugação, estabelecer, crer, mexer. Então, estabelecer-se, o radical, a vogal temática, a desinência. Crera, da mesma forma, mexera. Da terceira conjugação, ó, definiria, definira, né? Do verbo definir, impedir-se, do verbo impedir, agimos, do verbo agir. Na mesma sequência, radical, vogal temática e desinências verbais, né? E nós temos aqui agora a vogal ou consoante de ligação. Algumas palavras, ao tentar, né, fazer essa junção, há necessidade de que se coloque uma vogal ou consoante de ligação para estabelecer, né, um sentido, para organizar, para conseguir construir essa palavra, né? Então, elas surgem por motivos eufônicos, né? Então, para facilitar na leitura, na sonoridade da palavra. Por exemplo, escolaridade, nós temos escola, né? O I ali, ó, escolar mais idade, escolaridade. O I, ele faz papel de, imagina, escolardade, ficaria, né, estranho a pronúncia. Então, por isso que faz papel de uma vogal de ligação. Gasômetro, o gás, né, mais metro, né? Então, colocou gasmetro, imagine, né? Gasmetro, não teria, né? Alvo mais negro, né? Aqui no caso perdeu o O, ele juntou, né, o I fazendo essa junção. Paulada, né? Pau mais o sufixo ada, né? Então colocou o L ali como consoante de ligação. Cafeteira, café mais o sufixo eira, colocou ali a consoante de ligação T. Chaleira, ali nós temos chá e mais o eira, né? O sufixo eira, o L funcionando como consoante de ligação. Então, em relação, né, à estrutura e formação de palavras, os morfemas é isso. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula, continuando com estrutura e formação de palavras, em especial o processo, né, de formação das palavras. Espero que tenham compreendido e gostado. Até mais.